Graças e paz, queridos irmãos, que o Senhor, mais uma vez, nesta noite, possa estar aí no seu lar. Estamos dando início ao nosso culto, nesta noite de domingo, e que alegria podermos estar juntos, apesar de cada um estar nos seus lares, amém? Eu quero ler com os irmãos 3 versículos antes de fazermos essa oração inicial. Está no Salmo 136, os 3 primeiros versículos apenas. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 3, rendei graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura para sempre. Amém? Queridos, esse é o nosso Deus e o seu amor é infinito para conosco. O seu amor, ele dura para sempre, pois Deus, ele é o próprio amor. Amém? E diante desse tão grande amor de Deus, eu quero orar com você nesse instante para darmos início a mais este culto de celebração ao Senhor. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu amor não tem fim. O teu amor dura para sempre, de eternidade em eternidade. Querido Deus, e nós estamos aqui, Senhor, para celebrar ao Senhor. Querido Deus, e em família adorarmos o teu santo nome, ó Pai, porque o teu amor, ele dura para sempre, e o teu amor alcança todos os nossos. Por isso, nós te damos graças. Querido Deus, seja com cada lar, em cada lar, com cada família, querido Deus, em nome de Jesus, e que a tua palavra, os louvores que entoaremos, Senhor, alcancem as tuas famílias, querido Deus, reunidas, congregadas nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas, nem se fechem diante da
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Queridos, eu quero então nesse momento compartilhar com você a palavra do Senhor, algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. É a nossa terceira semana, o nosso terceiro culto que estamos fazendo dessa forma. Graças a Deus por isso, porque temos essa alternativa. E Deus tem falado comigo algumas coisas e eu quero compartilhar uma delas com vocês nesta noite. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo aí no livro de João, apóstolo João, capítulo 4, dos versículos 19 ao 24, nós vamos ler. Diz assim, eu estou lendo na nova versão transformadora, então talvez esteja um pouquinho diferente da sua. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Versículo 21, Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu quero ainda fazer mais um momento de oração com você. Curve a sua cabeça aí, onde você está, feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é luz para os nossos caminhos. A Tua Palavra, Senhor, que ilumina, querido Deus, e nos dá entendimento. A Tua Palavra, Senhor, que é espada, como espada de dois gumes, querido, e nos ajuda, Senhor, a discernir os propósitos e intenções do nosso coração. Que nesta noite, neste momento, a Tua Palavra venha falar conosco. A Tua Palavra venha ministrar, Senhor. Usa a minha vida aqui, Pai, para trazer aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que esta palavra também possa ministrar ao coração dos meus irmãos e irmãs, cada lar, cada família que ouve essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto é um texto bastante conhecido, né? Da mulher samaritana, o encontro da mulher samaritana com Jesus ali no poço de Jacó, diante do Monte Gerizim. E é interessante que no contexto desse texto, Jesus ele estava na Judeia, e então diante de uma intriga que os fariseus queriam fazer ali, porque já haviam questionado João Batista, e agora diante de Jesus, eles levantavam a questão que Jesus ele estava batizando e fazendo mais discípulos do que o próprio João Batista, embora João Batista já havia dito que ele não era o Cristo, mas que haveria de vir o Cristo, aquele que não batizaria só com água, mas com o Espírito Santo e com fogo, falando a respeito de Jesus. E Jesus, para não se envolver naquela polêmica, João Batista ainda exercia ali o seu ministério, não havia sido preso. Ele então sai da Judeia, ele sai dali onde ele estava e ele vai em direção à Galileia. E é interessante pensar que Jesus, ele, para chegar até a Galileia, a Judeia estava aqui embaixo, a Galileia aqui em cima, e no meio havia Samaria. Mas era comum, por causa do conflito entre os judeus e os samaritanos, que eles não fizessem o caminho mais curto, mas eles dessem a volta, passando pelo Vale do Jordão, para desviar da cidade de Samaria e não passar ali. Mas Jesus, o texto no início, depois se você puder ler, leia desde o versículo 1 até o versículo 42, que ele vai falar todo da história. Jesus diz que era necessário passar por Samaria. Eu creio que o Espírito Santo conduziu Jesus a passar por Samaria, muito embora os judeus não gostavam de passar por aquele caminho. Mas então Jesus ele vai, e quando ele chega ali na cidade, ele, cansado e com fome, ele se assenta à beira do poço de Jacó, que Jacó havia feito, e então os seus discípulos saem e vão até a cidade para comprar mantimentos, comprar alimentos. E então, enquanto ele está sentado ali, chega diante dele uma mulher samaritana, que havia vindo tirar água do poço. A questão é que já era meio-dia. E numa região onde o calor é muito intenso, as pessoas elas não iam esse horário.
ou iam cedo quando estavam fresco, ou iam no final do dia quando o sol já havia arrefecido e o calor já não era tanto, e então elas se dirigiam ao poço para buscar água. Mas aquela mulher, ela vai ao meio-dia. E é interessante destacar ali algumas realidades dessa mulher samaritana. A primeira que eu vejo quando lemos o texto é a surpresa dela ao se deparar com um judeu. Jesus era judeu, pedindo a ela um pouco de água, que era uma samaritana. E apesar da disputa, os judeus, eles não costumavam se dirigir às mulheres, e era comum que os judeus, eles fizessem a seguinte oração: bendito és tu, Senhor, por não me teres feito mulher. A mulher, ela já era, de certa forma, colocada em segundo plano naquela sociedade, mas Jesus, ele se dirige àquela mulher e ele pede a ela água para matar a sua sede. Mas, como eu falei também, uma segunda realidade dessa mulher é que ela vai àquele poço numa das horas mais quentes do dia, por volta de meio-dia, o sol a pino, o calor escaldante, e aquela mulher vai buscar água. Aquela mulher, como no desenrolar da história nós vamos ver, ela era marginalizada socialmente, por causa do seu estilo de vida, por causa daquilo que ela havia feito. Ela evitava o contato com as pessoas, porque ela sabia que as pessoas, ao olharem para ela, a julgavam, a menosprezavam, a marginalizavam, de acordo com o que ela tinha feito. Mais uma terceira realidade. Aquela mulher samaritana, ela jamais imaginou que aquele encontro mudaria de forma tão profunda a sua vida. E é interessante perceber que já no final dessa conversa, ela sai da presença de Jesus e ela vai até a cidade. E ali ela começa a testemunhar de Jesus. Naquele dia, a sua vida é transformada de uma forma tão profunda ao encontrar com Jesus. E podemos dizer que ela se torna a primeira missionária a testemunhar de Jesus para os gentios. E o interessante, a Bíblia não relata o nome dessa mulher, a chama apenas de uma mulher samaritana. O relato do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, ele enfoca 4 pontos principais e que são de profunda importância. O primeiro é quando Jesus, conversando com aquela mulher, ele pede água para iniciar aquela conversa, e aí então eles vão conversando e Jesus fala para ela: olha, se tu beberes da água viva, jamais você voltará a ter sede. Jesus mostra para aquela mulher que a água viva poderia saciar a sua sede, mas não era a sua sede física, mas a sua sede espiritual. E aquela água viva, se você observar no texto, ela está escrita em letras maiúsculas, porque aquela água viva se refere a próprio Jesus, a fonte da água viva. E então ela entende isso, mas em segundo lugar, Jesus, ele chama aquela mulher e pede para ela: traga o seu marido, e ela diz: eu não tenho marido. E ele: bem disseste,
5 já tivestes, e o que tem não é teu. Jesus então, depois de ter mostrado que ele era a água viva, que saciaria a sede espiritual daquela mulher para sempre, ele então confronta o pecado da mulher samaritana. Mas é interessante pensar que Jesus não faz isso querendo acusá-la, querendo destruí-la, não. Ele faz aquilo para mostrar a ela que era necessário deixar o pecado de lado. Sabe, queridos, depois de ter um encontro com a fonte da água viva, Jesus Cristo, nós precisamos ser levados, compelidos, compungidos por Ele a deixar de lado o nosso pecado. Mas, em terceiro lugar, eles começam a discussão onde era o lugar correto de adoração, já que os samaritanos, eles adoravam no Monte Gerizim, e os judeus adoravam em Jerusalém, e nesse conflito que havia de caráter religioso, eles então disputavam qual era o lugar correto, mas Jesus então mostra uma realidade para aquela mulher. E é sobre isso que eu quero falar. Mas, fechando o quarto ponto, Jesus ele então se apresenta àquela mulher como Cristo que veio de acordo com as profecias dos profetas que andaram no Velho Testamento. As profecias do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, elas se cumprem em Jesus, e ele se revela a ela como Cristo. E quando diante dessa revelação ela é impactada e ela não consegue ficar calada, e ela volta à sua cidade e ela começa a testemunhar, e através do testemunho dela muitos creem em Jesus. Glória a Deus por isso. Mas pensando a respeito desse terceiro ponto, eu quero trazer uma reflexão, algumas reflexões para nós nesta noite. No versículo 19, ela, diante da revelação de Jesus, de que ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era seu, aquela mulher, ela diz: vejo que tu és profeta. Ela reconhece que Jesus, ele é profeta. E então ela faz uma pergunta a Jesus diante dessa constatação. Ela pergunta a Jesus no versículo 20: por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? O preconceito racial e religioso, apesar dos samaritanos crerem também nas Sagradas Escrituras, eles tinham como livro de regra e fé o Pentateuco, o mesmo Pentateuco que os judeus também tinham, além dos livros dos profetas. A questão não era um preconceito, o preconceito deles não era por causa daquilo que eles criam, porque eles criam no mesmo Deus. Mas o preconceito entre os judeus e os samaritanos, ele surge no tempo da reconstrução do templo, quando os judeus,
os israelitas, na verdade, eles voltam da Síria, da Babilônia, para reconstruir o templo, depois dos 70 anos de cativeiro, depois que Nabucodonosor e o Império da Babilônia havia destruído o templo que estava em Jerusalém, o templo de Salomão, o suntuoso templo de Salomão. Então, eles voltam de acordo com a promessa de Deus. Desculpem. E eles vão reconstruir o templo. Entretanto, aqueles que começam a reconstrução do templo são israelitas de origem do reino de Judá, o reino do sul, o reino que a descendência de Davi reinou até que ele fosse destruído, conforme a promessa de Deus, oriundos das tribos de Judá e de Benjamim. Enquanto que haviam outros israelitas, aqueles que vieram de origem do reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era exatamente Samaria. E então esses israelitas do reino do norte, que também haviam voltado depois da conquista pelos assírios, eles então, vendo que os seus irmãos judeus, os israelitas do reino de Judá, começaram a construir o templo, eles vêm para construir o templo. Entretanto, eles são impedidos de trabalhar na reconstrução do templo. E aí então começa essa grande divergência, esse grande preconceito, essa grande problemática que havia entre os judeus e os samaritanos. Ambos eram israelitas, os samaritanos de origem do reino do norte, e os judeus israelitas de origem do reino do sul, o reino de Judá, o reino de Davi, o reino de onde veio o leão da tribo de Judá, o nosso Jesus Cristo. Então, os samaritanos, já que não podemos ajudar na reconstrução do templo que Salomão construiu e que foi derribado pelos babilônicos, nós vamos construir o nosso próprio templo. E então, os israelitas do norte, que depois se tornam conhecidos como samaritanos, eles então constroem um templo no Monte Gerizim, exatamente aquele monte que estava diante do Poço de Jacó, aonde Jesus agora conversava com a mulher samaritana. E pensando a respeito disso, e da importância que muitas vezes é dada aos templos, alguns bastante suntuosos, verdade, eu começo a refletir sobre o foco que tantas vezes se dá nos templos, num momento como este em que nós estamos vivendo. Pensando a respeito daquilo que Jesus vai falar àquela mulher, na sua resposta, quando no versículo 21 ele diz: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Jesus, ele então tira o foco do templo, ele tira o foco do local da adoração, e ele fala para aquela mulher: olha, já chegou, é chegado o tempo. E eu acredito, queridos, que nesses dias, Deus está trazendo uma reflexão, está nos trazendo a refletir a respeito disso, porque quando pensamos a respeito da perseguição religiosa, ou mesmo da impossibilidade de nos reunirmos nos templos, o que pelo menos vinha à minha mente era
poxa, será que vai chegar um dia que vai subir um governo ditatorial que vai nos impedir de adorar a Deus, que vai estabelecer revogar a liberdade de culto e nos levar a querer que nós adoremos, sirvamos a um outro Deus qualquer, uma outra religião, uma outra seita? Ou mesmo, como vemos em vários países, principalmente no Oriente Médio, onde os cristãos são perseguidos por grupos radicais de outras religiões ou seitas, e são impedidos de estarem juntos para adorar ao Senhor. E sempre quando eu penso na liberdade religiosa, eu penso numa dessas duas possibilidades, onde nós seríamos impedidos de estarmos reunindo. Confesso que jamais passou pela minha mente a possibilidade de nós sermos impedidos de nos reunirmos como igreja do Senhor, por causa do motivo pelo qual hoje nós estamos fazendo esse culto de forma online. Sabe, queridos, isso precisa nos levar a essa reflexão. Isso precisa nos fazer entender que assim como Jesus, ele tira o foco dos templos, não era o templo dos samaritanos, não era em Jerusalém onde estava o templo dos judeus, mas então ele traz o foco para o templo que ele reconstruiria em 3 dias, segundo João capítulo 2, versículo 19. E esse templo somos eu e você. O templo onde habita o Espírito Santo. E Jesus, ele então traz o seu foco para este templo, porque ele sabia daquilo que ele haveria de passar, mas que era necessário para que então naqueles 3 dias da sua morte e sepultamento e ressurreição, nós fôssemos edificados nele como o templo de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos pensar a respeito disso. Acredito que este é o tempo onde Deus quer nos fazer voltar à essência do que é ser cristão. Queridos, e com certeza, ser cristão não é todo domingo ir para a igreja, estar congregando num templo bonito como o nosso templo é, mas que nestes dias está aqui, servindo para quê? Não quero dizer que nós não devamos nos congregar como igreja, como corpo de Cristo. Isso é mandamento. A igreja de Atos, ela se reunia nos templos, mas o foco dela não estava só nos templos, o foco também estava nas reuniões, nas casas, nos pequenos grupos, onde eles se reuniam e ali compartilhavam a palavra, onde ali eles podiam partir o pão, onde eles podiam celebrar ao Senhor. As reuniões nos grandes templos, elas são sim importantes, mas elas não são o essencial. As reuniões nos templos precisam manifestar uma vida de adoração a Deus, vivida no nosso dia a dia, em especial nos nossos lares, no seio das nossas famílias. A reunião
nos templos, o nosso ajuntamento como corpo, ele precisa refletir a vida de adoração que eu e você temos durante a nossa semana, aonde nós passamos o maior tempo do nosso dia e das nossas vidas. As reuniões nos templos são momentos de celebração daquilo que vivemos durante a semana, e é isso que Jesus quis mostrar àquela mulher. O Pai não procura adoradores que vão ao templo periodicamente, que não faltam aos cultos, mas o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, Jesus diz para aquela mulher samaritana que os samaritanos, eles não conheciam muito bem aquilo. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Jesus começa o versículo 22 falando assim. Sabe, queridos, isso me faz pensar a respeito de como está o nosso conhecimento a respeito daquele que nós adoramos. Como está o nosso conhecimento a respeito daquele a quem nós adoramos? Precisamos pensar a respeito disso. Talvez, assim como os samaritanos, nós estejamos conhecendo muito pouco a respeito daquele de quem nós adoramos. E o que Jesus nos traz nesses dias é um momento para, juntos em família, naquele lugar onde deve começar a nossa adoração, porque é o lugar onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. E fazermos isso não sozinhos, mas fazermos isso com os nossos cônjuge, pais, irmãos, filhos. Nós precisamos conhecer mais a respeito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo, ele vai dizer àquela igreja: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e que lhes foi dado por Deus? O templo de Deus agora somos eu e você, pois é em nós que o Espírito Santo de Deus habita. A adoração em espírito fala de uma adoração que vem de dentro de cada um de nós. Não é uma adoração ornamentada apenas pelo nosso exterior. Quando Deus manda Samuel ungir a Davi como rei de Israel, Samuel, a princípio, olha para o exterior. E ele olha para os irmãos de Davi, ele acha que o seu irmão mais velho primeiro era aquele que Deus haveria de ungir, porque era formoso, de porte forte e tinha aparência de um rei. Mas o coração não era como o coração de um rei que Deus queria levantar. Deus, ele estava interessado no coração. E ele escolhe aquele que externamente era renegado entre os seus irmãos, mas que interiormente era um homem segundo o coração de Deus. A adoração
em espírito, ela fala dessa adoração que vem de dentro. A adoração que vem do nosso interior. A adoração que expressa a nossa gratidão do fundo da nossa alma pelo nosso Salvador. E adoração em verdade, ela fala de uma adoração sem hipocrisia, onde somos levados a reconhecer, assim como aquela mulher samaritana, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades, e diante da santidade do Pai, buscarmos nele a mudança em nossas vidas. Sabe, queridos, eu acredito que chegou o tempo de nos tornarmos verdadeiros adoradores. Esses adoradores que o Pai busca, onde, mesmo impedido de nos reunirmos nos templos, como estamos, e não sabemos até quando vamos ficar, continuaremos manifestando a glória de Deus em nossos lares, na escola, na faculdade, no trabalho ou em qualquer lugar onde o Senhor nos levar. E quando voltarmos, ou quando pudermos novamente nos juntarmos como corpo de Cristo neste templo que o Senhor nos deu, nós celebraremos e a glória de Deus se manifestará em nosso meio. Adorar a Deus nunca foi sobre o lugar onde o fazemos, mas sim sobre a forma como o fazemos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o Senhor o ajude nesses dias a conhecê-lo mais de perto. Não só você, mas todo o seu lar e a sua família. Esse é o meu desejo e a minha oração. E eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Querido Deus, nestes dias somos levados, compungidos, Senhor, a repensar tantas coisas em nossas vidas. Pai, mas a respeito desta palavra, Senhor, precisamos repensar também os adoradores que nós temos sido. Querido Deus, porque não são os templos, não são as reuniões que nós temos nos templos e que são tão preciosas para a nossa comunhão como corpo de Cristo, mas é a nossa comunhão diária com o Senhor, é a nossa vida diária com o Senhor que nos leva a nos tornarmos esses verdadeiros adoradores. E que o Senhor nos ajude e abençoe a vida dos meus irmãos a nos tornarmos, Senhor, a cada dia mais parecidos com esses adoradores que o Senhor busca em nosso meio. Pai, muito obrigado. Toma cada lar em tuas mãos, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse é o momento então que nós passamos para a celebração da ceia do Senhor. E nesses dias nós estamos fazendo essa ceia de comunhão para que todos no nosso lar possam participar. Amém? Eu quero ler um texto com vocês no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo,
que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? E por esse motivo, queridos, nós celebramos a ceia do Senhor e temos a oportunidade de renovar esse compromisso, esta aliança com Deus, todo primeiro dia da semana, não só o primeiro domingo do mês. E eu quero refletir nesse momento com você a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não está longe. E aqui eu quero trazer à lembrança o discurso de João Batista, mas também o discurso de Jesus e o discurso dos seus discípulos. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A ceia do Senhor não é um momento para nos afastar de Deus, pelo contrário, é um momento de refletirmos, analisarmos as nossas vidas e quando encontrarmos, e vamos encontrar aquilo que não agradou ao Senhor, nós temos a oportunidade de nos arrependermos e renovarmos a nossa aliança com Ele, assim como em Jesus a aliança de Deus para com o homem foi renovada. E eu quero orar com você nesse momento, orar pelos elementos, orar apresentando as nossas vidas diante do Senhor, e então participarmos do pão e do cálice. Querido Deus, Senhor, colocamos diante de Ti as nossas vidas, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos. Querido Deus, mas nós queremos continuar caminhando em direção àquele grande dia, perseverando, Senhor, até recebermos a coroa da justiça. E mais uma vez, queremos renovar a nossa aliança para com o Senhor, igual o Senhor já renovou a sua aliança para conosco em Jesus Cristo, no seu sacrifício naquela cruz. Muito obrigado, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Amém e amém. E desta forma, tomando o pão, tendo dado graças, Jesus deu aos seus discípulos: reparta aí o pão com os seus familiares. E nós vamos todos juntos participar do pão nesse momento. E da mesma forma, Jesus, tendo tomado o cálice, agradeceu ao Pai, distribuindo aos seus discípulos, disse: bebam, este é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Vamos todos juntos, se for possível, tenha um momento aí de trocar o cálice com a pessoa, com seus filhos, o cônjuge, seus pais nesse momento, seus irmãos, amém? E vamos juntos então celebrar este momento tão glorioso, onde lembramos da volta do nosso Senhor, do seu sacrifício ali naquela cruz. Vamos todos juntos participar do cálice. Junte aí com a sua família, abracem aí e vamos nesse momento orar uns pelos outros, amém? Enquanto eu oro daqui por você, você ora aí pelos seus. Senhor Deus, Pai,
toma agora cada família. Senhor, visita cada lar nesse momento, papai. Em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja trazendo a paz, fazendo reinar o amor. Querido Deus, nos lembrando a cada dia do sacrifício de Jesus, um sacrifício de amor perfeito por nós. Pai, abençoa cada lar, cada família. Esta é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, estamos terminando mais este culto, que alegria poder tê-lo aqui conosco. E eu quero, nesse momento, só dar um aviso. Nós estamos todos os dias, a pastora Lindelma, a irmã Meire, os diáconos estão envolvidos em ter um momento de oração, e onde você pode colocar ali no grupo da igreja os seus pedidos, e nós estaremos orando por você, pelas suas necessidades, amém? Então compartilhe. Pastor, mas eu não quero compartilhar no grupo. Então compartilhe no privado da pastora Lindelma, dos pastores, ok? O seu pedido, e nós vamos estar orando por você. E eu também quero convocar toda a igreja a estarmos tirando na quarta-feira um dia de jejum e intercessão. É claro que nós precisamos interceder todos os dias, mas quarta-feira você vai estar imbuído de jejuar e orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, e para que Deus reverta esta situação em relação a essa pandemia que tem se alastrado de uma forma tão preocupante. Amém? Então esteja orando quarta-feira, jejuando e orando, pedindo ao Senhor a intervenção dele nessa situação, em nome de Jesus. E eu quero então finalizar orando e impetrando a bênção apostólica sobre a sua vida, sobre o seu lar. Estenda as mãos aí. Querido Deus, Senhor, eu quero neste momento, papai, mais uma vez orar, pedindo ao Senhor que abençoe os lares, Senhor, da ICV, mas não só os lares da ICV, os lares de toda a nossa nação, de todo o mundo, de todas as nações da terra que passam por esse momento tão difícil. Senhor, abençoa as famílias, abençoa os lares nesse momento em que estamos enfrentando, querido Deus, talvez um dos maiores desafios dos nossos dias, Pai, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a salvação manifestada por meio de Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam hoje e para todo sempre sobre a sua vida, e todos digam amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, um beijo no seu coração e nos vemos em breve. Até mais. Quero nesse momento passar para as ofertas e dízimos. Quero compartilhar com vocês lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com outros. Os irmãos que desejam fazer as suas ofertas e os seus dízimos, os nossos dados bancários estão disponíveis aqui embaixo e também na descrição desse vídeo. Gostaria também de informar aos irmãos que a nossa igreja está arrecadando alimentos para montar cestas básicas para a gente servir os irmãos que estão necessitando nesse momento. Você pode entrar em contato com a pastora Lindelma, que está sendo responsável por isso, e ela também pode buscar a sua doação na sua casa. Gostaria nesse momento de fazer uma oração pela sua vida financeira, para que Deus possa te abençoar nesse momento
e abrir as portas naquilo que você necessita. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, primeiramente nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo seu cuidado, pela sua provisão, pelo seu amor incondicional por nós. Pai amado, eu te peço, Deus, para que o Senhor venha estar abençoando cada família nesse momento, financeiramente, provendo o que cada um necessita, seja alimento, seja na área financeira, emocional, espiritual, que o Senhor venha estar derramando as suas bênçãos, que o Senhor venha estar derramando, ó Pai, o teu cuidado, o seu livramento, o seu amor, ó Deus, em cada lar, em cada família, para cada vida, ó Deus, que está assistindo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a sua prosperidade na vida de cada um nesse momento. Pai, obrigada, Jesus, por cada oferta, por cada doação, por cada bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais o culto online da Igreja de Cristo no Veredão e quero agradecer a sua presença e te convidar para o nosso próximo culto online. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative a notificação para que você seja informado quando o nosso próximo vídeo for liberado. Deus te abençoe.